E aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do Quero Ser Engenheiro. Eu estaremos dando continuidade às nossas aulas de análise estrutural. Hoje falaremos sobre uma viga muito importante, que é chamada de viga Gerber, que foi criada, na verdade, pelo alemão Heinrich Gottfried Gerber, que ele patenteou essa viga e ele construiu em 1997 uma ponte sobre o rio Regnitz. Então, o que é essa viga, né? O conjunto de vigas, a viga Gerber, é um conjunto de vigas no qual uma ou mais vigas têm estabilidade própria com as outras apoiadas sobre elas, seja viga engastada, biapoiada ou biapoiadas com balanço. E os seus vínculos, nós representamos como bolinhas, né? Aqui, por exemplo, são articulações, né, que não impedem a rotação entre elas. E ela funciona desta maneira aqui. Então, nós temos aqui esta viga, e nós vemos com ela sobre as outras duas. E a junção delas vai gerar este tipo aqui de ligação. E isso aqui também permite uma boa dilatação da estrutura, tá? Que a gente vai ter um vão aqui. E aqui tem uma representação de como ela pode girar, tá? Mesmo ela sendo assim, a gente consegue ver que ela consegue fazer esse movimento, não tem nada que impeça ele de girar. Então, vamos ver um exemplo de como a gente trabalha com a viga Gerber, porque a gente precisa, na verdade, quebrar ela, tá? E como está escrito aqui, ó, são vigas de estabilidade própria com as outras apoiadas sobre eles. Então, são vigas isostáticas, tá? Então vamos ver uns exemplos aqui, como por exemplo este aqui. Vamos primeiro fazer o cálculo para ver se essa viga está realmente isostática, né? A gente sabe que quando essa representação aqui é de apoio móvel e essa aqui é de apoio fixo. Então nós temos aqui uma reação, que é nessa direção, duas aqui, duas. E a gente sabe que cada rótula numa viga dá uma equação a mais de equilíbrio, que é a equação de momento. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 reações, certo? E nós temos quantas reações de apoio, né? Quantas equações de equilíbrio? Nós temos 3 de equilíbrio normalmente, mais 2 de momento nas duas rótulas. Então, é 3 mais 2, 5 equações. Então, aqui a gente consegue ver que ela está isostática. E como nos exercícios anteriores, que a gente já tinha rótula, a gente vê que a gente precisa quebrar a estrutura para conseguir calcular ela. E nesse caso aqui, da viga Gerber, a gente pode quebrar ela e colocar apoios fixos, ou móveis, ou engastados, de modo que todas as repartições das vigas sejam isostáticas. Então, vamos fazer aqui esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós temos esta viga aqui, vamos quebrar na rótula, tá? A gente quebra nas rótulas. Então a gente consegue ver que, quebrando aqui nessa seção 1 aqui, vamos chamar de S1, S1, S2. A gente consegue ver que, quebrando aqui nessa seção 1, a gente fica com uma estrutura não isostática. Ela fica hipostática. Então a gente precisa ter um apoio aqui, nesse caso, fixo, para ela ficar isostática, certo? 3 reações, 3 equações. E, como a gente colocou um apoio nesta daqui, aqui a gente não precisa colocar, tá? A gente só vai depois, quando for fazer os cálculos, transmitir as forças, só que de maneira oposta, tá? Aí eu vou tratar isso mais à frente. Então, a estrutura aqui, temos estas reações, assim como a outra, ela vai estar isostática, certo? 3 reações, 3 equações. E a gente tem essa outra quebra aqui da estrutura na rótula. Da mesma forma que a outra, a gente vai ter que colocar um apoio fixo aqui. Então, a gente consegue dividir aqui a nossa estrutura em 3. E aí, a gente consegue fazer fácil aqui o nosso cálculo da estrutura. Então, agora vamos fazer o exemplo 2 aqui para a gente ver que nosso engaste, a gente consegue ver que ela já está isostática. Por quê? Nós temos uma reação aqui,
outra, e o nosso momento. Três reações, 3 equações. Então, quando a gente for quebrar aqui na nossa seção 1 e seção 2, na nossa seção 1, vamos ter que colocar aqui um apoio, certo? Por quê? Porque ela precisa ficar isostática. Mas vamos imaginar que a gente não sabe se tem que colocar aqui, e a gente coloca aqui, por exemplo. Tá? Nessa quebra aqui, a gente consegue ver que nós temos um móvel, então aqui precisa ter um fixo. Vai ficar isostático. Só que no mesmo ponto, a gente não pode ter apoios iguais aqui, mesmos apoios. Então, a gente precisa tirar esse e colocar esse aqui. Mesmo que fosse móvel esse apoio aqui, né, a gente não poderia, na quebra só pode ter em um dos lados o nosso apoio. E já adiantando, por exemplo, vamos imaginar que a reação nesse daqui, nós temos assim e assim. Por equilíbrio, a gente sabe que todo ponto está em equilíbrio. Então, se a gente juntar esses pontos aqui de volta, vai ter que estar em equilíbrio. Então, por reação, a gente vai ter essa reação e essa reação aqui, tá? Nós temos um V e um N, nós teríamos a mesma coisa, V e N aqui. NV, tá? Então, vamos fazer aqui uma questão para a gente entender bem como é que isso funciona. Então, a questão aqui é a 3.7.6.2 do livro do Soriano, tá? Nós temos essa viga Gerber e o que a gente tem que fazer é, como sempre, dividir a viga Gerber, tá? Igual que eu mostrei acima, achar as reações de apoio e fazer os nossos diagramas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é viga Gerber. Então, vamos lá. Saindo do nosso ponto A, a gente vê que, se a gente for quebrar, sempre nas vigas, né? Se a gente for quebrar, que não necessariamente tem que quebrar, às vezes ele pode ficar parado sozinho. Então, temos a viga Gerber aqui, isostático, certo? Temos a nossa carga distribuída de 20 e a nossa carga pontual de 30. Próxima, como a gente quebrou aqui, a gente vai ter uma reação aqui desta maneira aqui. Ainda vamos ver se é móvel ou se é fixa. Se a gente for quebrar aqui de novo, vai dar problema. Por quê? Ok, a gente colocaria aqui um apoio, né? Porque esse aqui precisa ficar estático. Porém, a outra viga, ela vai ficar hipostática. Isso aqui é hipostático. Então, a gente não precisa quebrar essa rótula para desenhar nossa viga Gerber. Então, a gente pode deixar a rótula e colocar o resto da estrutura. A gente só vai quebrar em 2 nesse caso. Porém, aqui tem que ser fixo, certo? Para isso aqui ficar isostático. Porém, isso aqui vai ser chato de calcular, tá? Vai ser chato. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. A gente sabe que não vamos ter reação na horizontal, mesmo tendo ponto fixo. Por quê? Porque mesmo se a gente tivesse, quando a gente for fazer, por exemplo, o nosso cálculo do momento, não vai, essa força horizontal, caso ela tivesse aqui, ela não vai fazer momento nenhum, porque não existe altura em y para ele fazer momento. Então, nossas reações aqui não vai ter horizontal, tanto que não tem reação externa do lado de fora. Mas, para a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais legal, eu vou quebrar essa viga em 2, tá? Mesmo que ela fique hipostática. Eu vou quebrar desta maneira aqui. Tá? Sendo aqui o nosso ponto C, né? Nosso ponto D. Aqui o nosso ponto D. Eu vou quebrar desta maneira aqui. Será possível calcular isso aqui? Aqui.
e aqui, mesmo sendo hipostático, tá? Então, vamos colocar nossas reações aqui, vamos chamar isso de viga 1, a nossa viga 2 e a nossa viga 3. E como ficam as reações, né? Vamos colocar aqui a nossa reação C, nosso VC e o nosso VD. Por reação, como a estrutura está em equilíbrio, se a gente voltasse a juntar as duas estruturas, colar elas, o ponto tem que estar em equilíbrio. Então, como aqui é o ponto D e aqui também é o ponto D, para estar em equilíbrio isso, a gente precisa ter uma força VD para baixo. E aqui nós vamos ter nosso VE, VF, VA, VB, e da mesma forma que a gente pensou aqui no ponto D, tem que pensar no ponto C. A gente vai ter uma reação VC aqui para baixo na nossa viga 1. Então, o segundo passo é fazer os nossos cálculos aqui das vigas. Então, segundo passo, cálculo dos apoios. Então, vamos pegar aqui qual viga, né? Qual que a gente começa? Se a gente for ver a viga 1, a gente não vai conseguir achar os valores. Por quê? Nós temos três reações aqui. Duas reações, desculpa. E isso não vai ser, a gente não vai conseguir encontrar os seus valores. Pensa, nós não temos força na horizontal, só temos força vertical e momento. Mas vai ficar complicado fazer isso. Então, o que eu recomendo? A gente encontrar o nosso VC e VD, são só duas reações numa mesma viga, facinho calcular, e a gente transmite para a viga 1 e para a viga 3. Então, viga 2, a gente pode pegar ela aqui. A gente vai ver também mais para frente que nos pórticos, sempre que onde a gente coloca esses apoios, é o primeiro lugar que a gente vai calcular as reações. Tá? Os apoios invisíveis, imaginários, né? Que é o C e o D, que na verdade são rótulas. Nós temos aqui 20 kN/m e uma distância de 1,9 metros. Como a carga está distribuída uniformemente e o seu centroide está equidistante do VC e do VD, a gente consegue dizer facilmente que VC é igual a VD. Isso será metade da carga distribuída. Então, é 20 vezes 1,9 dividido por 2. Então, VC, que é igual a VD, é 19 kN para cima. Então, agora que a gente encontrou o nosso VC e VD, é facinho calcular nossa viga 1 e viga 3. Então, vamos pegar a nossa viga 1. Nós temos aqui o nosso VC de 19. Vamos calcular aqui as nossas reações. Mole e mole. Por quê? Nós podemos fazer somatório de momento. Vamos pegar o ponto A. Isso é igual a 0. Então, temos 30 kN para baixo. Como ele vai gerar sentido horário, é negativo o momento. Então, a gente sabe que as nossas distâncias aqui são 1,5, 1,5 e 1, tudo isso em metro. Então, ficará 30 menos 30 vezes 1,5. Nossa carga distribuída é de 20 kN/m. Então, como está para baixo, é negativo também. 20 vezes uma distância total de 4, vezes o braço de alavanca, que é 2, mais o nosso VB vezes 3, menos 19 vezes o braço de alavanca, que é 4. Com isso, a gente consegue encontrar que VB é 93,67 kN para cima. E por último, a gente pode fazer somatório de força em Y igual a 0. Isso será VA mais VB menos toda a galera que está para baixo, que é 30, 20 vezes a distância total, que é 4, e 19. Com isso, a gente encontra aqui VA é 35,33
quilonewtons para cima. Então, encontrados esses valores aqui, a gente já pode calcular a nossa viga 3. Viga 3. E nós sabemos que VD é 19. Então, mesma história de antes. Somatória de força, somatória de momento em F é igual a 0. E nós temos uma carga distribuída aqui de 20. Então, isso ficará 19, como está para baixo, está fazendo momento em relação ao F, chega para baixo, nosso momento será positivo. E as nossas distâncias é 1 e 3 metros. Então, 19 vezes 4 mais 20 vezes 4 vezes 2 mais o nosso VE, menos o nosso VE vezes o seu braço de alavanca, que é 3 metros. Com isso, a gente encontra que VE é 78,67 kN para cima. E apenas por uma somatória de força em Y, isso será menos 19 menos 20 vezes 4, mais VE mais VF, igual a 0. A gente encontra que VF é 20,33 kN para cima. Então, encontrado aqui todas as nossas reações de apoio, vamos fazer o diagrama de forças e de momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é relembrar os nossos conceitos da aula anterior. Trouxe dois conceitos, os nossos equações diferenciais de momento e cisalhante, e as nossas adoções de momento e forças em relação a uma viga, se são positivo ou negativo. Então, vamos desenhar aqui, sempre desenho para a gente não se perder nas questões. Então, nós temos que o positivo da força normal é para fora, a cisalhante é desta forma, e como a armadura de uma viga é para baixo, o nosso momento positivo é desta forma aqui. Beleza. Agora vamos fazer então o nosso diagrama. O nosso diagrama de cisalhante. O nosso D V, eu vou até fazer isso maior para a gente conseguir enxergar bem as coisas. Tá? E a gente sabe que a nossa equação é VB menos VA, inicial menos final, igual a menos a integral de P de x dx. Por que menos? Porque a nossa carga distribuída está para baixo. Vamos deixar mais bonitinho. VB é VA menos a nossa integral de P de x dx. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o VA. VA, assim como a gente fez na adoção, é positivo para cima, então é 35,53. Todos os valores que eu vou fazer aqui estão em quilonewtons. Estão em quilonewtons. Então, quando a gente está chegando aqui, a gente vê que nós temos uma carga pontual. Então, vamos gerar aqui um ponto G. Temos que VG menos, quase antes de chegar nele, temos que é VA menos a carga distribuída, até esse ponto, que é 20 vezes 1,5. Com isso, temos que é 5,53. Perdão, aqui é 33, certo? Aqui é 35,33. Eu anotei errado aqui sem querer. Então, o nosso VG+, nada mais é que o nosso VG-, menos a carga que é para baixo, que é de 30. Com isso, temos que VG+, é menos 24,67 kN. Ok. VB-, VB-, nada mais é que VG+, menos a carga distribuída, que é 20 vezes 1,5. Com isso, temos menos 54,67 kN. VB+, é o nosso VB-, mais
a nossa reação de apoio, que é 93,67. Com isso, VB+, é 39 kN. Deixa eu passar isso aqui para o lado, senão não vai caber. Aqui e aqui. Beleza. VB+. O próximo ponto, se você quiser fazer o VC, você pode fazer, mas não tem necessidade. Tá? É só para conferir se as nossas reações estão certas. Tá? Vamos fazer aqui só para conferir um deles. VC menos, que vai ser igual a VC+, certo? Porque não tem carga pontual. E o nosso VB+, menos a nossa carga distribuída, que é 20 vezes 1. Então, a gente consegue ver que deu 19 certinho, igual que a gente tinha encontrado aqui. Perfeito. Então, já vamos passar para o nosso VE. VE, vamos ignorar aqui o VC para a gente calcular o nosso VE. Então, será VB+, menos a nossa carga distribuída, que é 20 vezes, aqui é vírgula aqui, né? Então, é VB+, menos 20 vezes a distância percorrida, que é 1 mais 1 mais 1,9. 3,9. Nosso VE menos. Então, V menos será menos 39. Vamos fazer o nosso V mais. V mais é o nosso VE menos, mais a sua reação de apoio, que é 78,67. Com isso, VE mais é 39,67. E por fim, a gente sabe que nossa reação de F, nosso VF, ele está para cima, certo? Então, como a adoção é para baixo, o nosso VF é menos 20,33. A gente sabe que VA é 33,33. É 35,33 e é para cima. O positivo, 35,33. Já vamos dividir os pontos aqui. Nós temos A, G, B, C, D, E e F. Então, nosso VG- é 5,33. 5,33. E como a carga é distribuída, a gente sabe que o nosso gráfico aqui é triangular. O VG+ é negativo, então ele passa a ser menos 24,67. VB- menos 54,67. Carga distribuída, então nosso gráfico é triangular. VB+ é 39, então 39 positivo. VC- 19. Triangular, que é carga distribuída. Nosso VC-, VC+, é o mesmo valor. E a gente sabe que o nosso VD, ele será menos 19. Ah, como é que você sabe que é menos 19 sem ter feito aqui a nossa conta da diferencial? Primeiramente, a carga é distribuída. Então, obrigatoriamente, o diagrama tem que ser triangular. E como o valor de VC e VD é o mesmo, não tem como ser para cima, senão vai ser uma reta. Então, eu já posso dizer com certeza que é menos 19. Se vocês quiserem conferir, vamos conferir aqui. VD menos é igual a VD+. Vamos pegar a reação de C. Então, será VC+, menos a nossa carga distribuída, que é 20 vezes 1,9. Com isso, vamos encontrar menos 19, certo? 19 menos 20 vezes 1,9. Então, é menos 19, certinho. E
Nosso E menos é menos 39. Então, menos 39, carga distribuída, então, gráfico triangular. V mais é 78, então, 78, é 39,67. 39,67. E por fim, o nosso VF é menos 20,33. Vamos ligar os dois aqui, carga distribuída. E observação, aqui o nosso diagrama, ele possui a mesma inclinação, porque as forças aqui são as mesmas, certo? No VC e no VD. Então, isso daqui é reto. Ele vem reto daqui até aqui. Perfeito. Então, vamos colocar o que é positivo e o que é negativo. E o próximo passo é fazer o nosso diagrama de momento. Que a gente sabe da relação de momento que MB menos MA é igual à integral do gráfico do V dx. Então, MB é igual a MA mais a área da cisalhante. A gente sabe que o nosso momento aqui inicial é zero e o final é zero. Então, momento inicial e final, ambos são zero. E já vamos descer aqui, ó. Nós temos o nosso ponto A, G, B, C, D, E e F. Então, a gente tem que analisar agora a área. MA é igual a zero. MB é MA mais a área. O que a gente pode fazer aqui para calcular a área? Ó? A gente pode dividir em um retângulo e em um triângulo. Então, como a gente sabe que a distância entre A e G é 1,5, a nossa área será 5,33 vezes 1,5 mais 35,33 menos 5,33, que é a altura do nosso triângulo, vezes 1,5, e como é um triângulo, divide por 2. Perdão, é MG aqui, certo? Estamos falando no MG. Então, MG será de 30,495. MB será o nosso MG menos essa área aqui. De novo, vamos dividir num retângulo e num triângulo. Então, é menos 24,67 vezes 1,5 menos 54,67 menos 24,67 vezes a distância, que é 1,5, dividido por 2. Com isso, a gente encontra que o nosso MB é de menos 29,01. O nosso próximo ponto, a gente nem precisa perder nosso tempo fazendo em C e fazendo em D, porque a gente sabe que é zero o momento. Você faz se quiser conferir. Eu aconselho vocês, quando estiverem fazendo o início, estiverem aprendendo, façam um momento em C e D para vocês conferirem que é zero. É um modo de conferir se os seus cálculos estão certos. Próximo, ME. ME será o nosso MB mais esta área daqui menos esta área daqui. Então, será MB. Vamos traçar aqui, ó. Vamos dividir de novo um retângulo e um triângulo. Então, será mais 19 vezes a distância entre B e C é 1. Então, 1 mais 39 menos 19 vezes 1 dividido por 2,
menos 39 vezes a distância x aqui, certo? E aqui nós temos 1, vamos ver aqui quanto que vale essa distância aqui, do C até o E. Do C até o E é 2,9. Então, a gente precisa achar essa distância aqui para a gente conseguir calcular esse momento. Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Deixa eu abrir aqui essa parte aqui, para a gente fazer um cálculo. Então, a gente sabe que 19 está para x, assim como 39 está para 2,9 menos x. Com isso, x é igual a 0,95 metros. Então, menos 39 vezes 2,9 menos 0,95, isso dividido por 2. Nós também temos que adicionar o momento desse triângulo aqui. Então, mais 19 vezes 0,95 dividido por 2. Com isso, a gente encontra que o nosso momento em E é menos 29. Perfeito. Agora, temos que apenas calcular o nosso MF. MF será ME mais o nosso valor aqui, que é 39,67. 39,67 vezes uma distância aqui de novo, eu vou chamar de distância D. E aqui a nossa distância entre E e F é 3. Então, aqui é 3 menos D. Mais uma conta para a gente fazer. Então, cálculo do D. A gente sabe que 39,67 está para D, assim como 20,33 está para 3 menos D. Com isso, D vale aproximadamente 1,9835. Então, o nosso MF vai ser ME mais 39,67 vezes o nosso D, que é 1,9835. Tudo isso dividido por 2, porque é um triângulo, menos a nossa área de negativo, que é isso, vezes o nosso 3 menos 1,9835, dividido por 2. Com isso, a gente encontra que o nosso MF é 0. Podem fazer as contas aí, vocês vão ver que vai dar 0 o MF. Então, eu vou dar uma organizada aqui, tá? Tá uma bagunça isso. E a gente precisa também ainda calcular nossos pontos máximos, certo? E sempre quando o nosso diagrama de cisalhante cruza o nosso diagrama, nós temos aqui pontos máximos. Então, a gente precisa ainda calcular isso. Então, para a gente calcular aqui os nossos momentos máximos, aqui, o ponto G a gente já calculou, o momento em G, e falta aqui no momento em relação à distância D. Então, momento máximo em relação à distância x que nós estamos trabalhando, a gente sabe que o momento em C é 0, porque ele é uma rótula. Então, momento em C, que é 0, mais a nossa área, que é 19 vezes x dividido por 2. Então, nosso momento máximo em x nada mais é que 9,025. E a gente pode fazer o mesmo aqui em relação à distância D. Então, o momento máximo em relação à distância D nada mais é que o nosso momento em E, menos 29. Vou deixar aqui, momento em E, mais a nossa área, que é 39,67, vezes a nossa distância D aqui, certo? Que é 1,9835, e isso dividido por 2. E a gente encontra que o momento máximo D é 10,34. Então, com todos esses dados, aqui a gente já consegue montar o gráfico. Então, vamos lá. Momento em A, e a gente consegue ver que vai ser tudo parábola, certo? Porque é tudo triangular aqui, o nosso DV. Então, aqui será tudo parábola, o nosso DM.
Então, momento em A é 0. Lembrando que no momento, como aqui é a nossa armadura positiva, certo? O nosso momento positivo é embaixo e aqui o nosso momento negativo. Então, o nosso MA é 0. MG é 30,495. 30,495. Isso aqui será por meio de uma parábola. Porém, isso aqui não é o suficiente. A gente precisa de 2 pontos para montar uma parábola, não é o suficiente. Então, o que a gente pode fazer é uma reta aqui, traçar no ponto na metade aqui, que é 0,75 metros, e colocar para baixo aqui o nosso PL² sobre 8. Então, PL² sobre 8, certo? Mas no ponto laranja aqui, nesse ponto aqui, será PL² sobre 8, mais metade, então a gente está pegando por relação de triângulo, 1,5 está para 30,495, assim como 0,75 está para uma altura x, certo? Uma altura y. Então, vai ser mais 30,495 dividido por 2. Isso será aproximadamente 20,8. Então, coloquemos aqui 20,8 no ponto médio. Próximo, B é menos 29. Então, menos 29. E a gente precisa ligar isso com uma parábola. E como a nossa carga é distribuída contínua, a gente vai fazer esse triângulo, e a gente sabe que é para baixo sempre a nossa parte azul aqui do PL² sobre 8. Então, a gente sabe que nossa parábola será desta forma. E a gente precisa calcular esse valor de azul aqui, que é nada o quê? Isso é PL² sobre 8. A nossa distância é 1,5. O nosso P é 20, então dividido isso por 8. Tá? Aqui a gente consegue que é 5,625. Tá? Próximo. A gente sabe que em C é 0. 0. A gente sabe que em D é 0. 0. A gente sabe que em E é menos 29 também. Aqui no MB era menos 29,01, certo? Aqui no E é menos 29. E o nosso ponto máximo se localiza aqui. Então, a gente vai ter um ponto máximo, que é de 9, certo? A gente calculou aqui 9,025. E a gente pode fazer a nossa parábola passando pelo zero, passando por esse ponto e fazendo isso. Já vamos colocar aqui. Aqui é positivo, negativo, negativo, positivo. E agora só falta fazer até o ponto F. A gente sabe que tem um ponto máximo aqui, que é de 10,34. 10,34. Com isso, a gente finaliza a nossa parábola com essa brincadeira aqui. Então, espero que vocês tenham entendido. Sim, é complicado em questão de ser extenso, mas os cálculos são fáceis. Não é cálculo complicado, é somar, multiplicar, sabe? Então, a ideia que você precisa pegar de verdade é quebrar as nossas estruturas aqui da viga Gerber e lembrar sempre das equações diferenciais que eu mostrei na aula anterior. Ok? Qualquer dúvida, podem me mandar. Estou aqui, tá? E até a próxima.